Já estamos ao vivo. Só confirma para mim, quem tiver aí já online, se estamos na página dos Guerreiros de Oração. Se eu estou certinho ou se eu entrei pelo meu, porque às vezes eu acabo fazendo uma confusão. Quem está aí pode confirmar comigo que eu estou certinha na página dos Guerreiros de Oração? Tá certinho aqui, gente? Tô vendo que tem aqui. A gente já tá no horário. A paz, minhas amadas, já estamos ao vivo? Eu só preciso que vocês confirmem se está direitinho na página dos Guerreiras de Oração. Estamos na página certinha, minhas amadas. Estamos dando um tempinho para o pessoal se conectar. Eu acho que está tudo certinho, nós estamos na página certinha, estou só esperando aí a confirmação. Vocês estão me ouvindo bem? A paz, minhas amadas, estava aqui aguardando vocês. Tá na página certinha, minhas amadas? Só confirmem para mim aí. Tá na página certinha? Que eu acabei ficando na dúvida se eu tinha entrado na página certa. Mas então, eu acho que tá certinho aqui. Minhas amadas, é uma honra estar aqui com vocês, sendo
abençoadas por estar aqui hoje, nessa noite, para ministrar uma palavra ao coração de vocês. A gente vai fazer uma palavra de oração agora para a gente iniciar e logo depois estaremos ouvindo louvor e em seguida ministrando a palavra. A gente hoje teve um dia, né? Choveu, muitos engarrafamentos, sei que muita gente ficou presa no trânsito hoje, mas Jesus é bom. Graças a Deus estamos aqui, prontos para fazer aquilo que o Senhor nos comissionou. Vamos orar então para que o Senhor possa abençoar e quem puder chamar outras irmãs, irmãos para estarem conosco aqui e ajuntar os braços para que nós possamos aprender algo do Senhor hoje nessa noite. Senhor Jesus, muito grata estou por estar na tua presença já e ter essa nobre oportunidade de levar a tua palavra. Senhor, fala ao meu coração, me oriente para falar aquilo que for a tua vontade. Abençoa todos os nossos ouvintes, aqueles que estiverem participando, quem precisa dessa palavra, Senhor, que essa palavra possa chegar a diversos lares nessa noite, trazendo paz, conforto, alívio e bênçãos, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou colocando louvor aqui para a gente já ir aquecendo o coração e conversando com o Senhor já através desse louvor, né? Que seja uma noite de milagres para cada um aqui reunido, né? Que Deus possa chegar com milagre na tua casa, aquele milagre que você precisa. Impossível é com Ele mesmo. Foi acreditar. Paz do Senhor, minhas amadas, a paz, Ju, bom te ter aqui conosco. A gente até pergunta, né, como que a gente conseguiu chegar até aqui, né? Onde está? As pessoas podem até perguntar, ué, cadê seu Deus, né? E aí a gente responde. Tão difícil se quando fica impossível, aí ele começa a agir. Porque quando é possível a gente resolve, não é mesmo? Amém. Nessa noite o Senhor quer fazer um caminho de milagre na sua vida, onde não tem perspectiva, Ele quer entrar e transformar tudo que precisa ser transformado. Recebe aí já. Não espera a palavra não, já recebe agora.
Amém. Louvor, né? Um louvor assim. Aleluia. Eu já creio que o Senhor está agindo. Ele não vai agir, ele já está agindo no nosso meio. Se você está aqui, é porque ele tem alguma coisa para fazer por você. E eu confesso que eu sempre me sinto muito abençoada pela palavra do Senhor. E os louvores, a gente já começa a aquecer o nosso coração, né? Para a gente não demorar, eu sei que hoje é uma quinta-feira chuvosa e veio muita gente com um dia muito trabalhoso. E nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em Mateus 14, do 22 ao 29. Quero trazer essa meditação para o coração de vocês. Eu vou tirar aqui para a gente não ter nada atrapalhando. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar por cima sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém. Essa é uma passagem assim conhecida de todos nós aqui. Essa passagem todos nós já meditamos em diversas vezes sobre ela, mas eu queria meditar em alguns pontos de forma diferente, né? O contexto, todos já sabem que os discípulos de Jesus eles estavam numa enorme tempestade, uma tempestade daquelas, sabe, de dar medo. E as embarcações daquele tempo a gente sabe que não tinham grandes recursos, né? E eles estavam com medo de perecerem naquele momento. E era uma tempestade grandiosa e no meio da tempestade eles veem um homem andando sobre as águas. Imagina, no meio de uma tempestade você avista um homem andando sobre as águas. Eles começaram a gritar e pensaram logo, é um fantasma, né? Eles nem reconheceram Jesus, eles nem entenderam nada, ficaram apavorados. É um fantasma que está vindo aí, né? Uma coisa assim, imagina, andando sobre as águas, algo cinematográfico mesmo, né? Uma coisa desesperadora para quem já está ali vivendo aquele momento de tensão. Só que Pedro chegou e Pedro foi ousado, né? Pedro falou, aí Jesus se apresentou, né? Porque eles viu o desespero dos discípulos, né? E Jesus se apresentou e ele disse que era Jesus, era ele, para eles ficarem calmos, né? Para manter a calma. E Pedro, se és tu mesmo, Senhor, mande que eu vá a ti por sobre as águas. Então Pedro falou, ele falou, você vai provar que você é Jesus, eu vou caminhando por sobre as águas ao seu encontro. E aí, nesta palavra, eu quero meditar sobre duas chaves para a nossa vida, né? Eu li e reli essa mensagem, quanto mais eu lia, Deus falava ao meu coração, porque sempre que a gente vai meditar nessa palavra que Pedro andou sobre as águas, a gente sempre foca quando Pedro afunda, né? No momento que Pedro está andando, ele afunda. E a gente começa a focar nessa parte. A gente sempre foca nisso. E a gente não para pensar que Pedro andou sobre as águas, né? Como se andar sobre as águas fosse algo assim,
eu vou ali na esquina, né? Pedro andou sobre as águas. E eu comecei a pensar e fazer uma reflexão sobre tantas vezes que a gente leva essa visão para a nossa vida, né? Nessa passagem a gente sempre foca por que Pedro afundou, como que Pedro afundou, a fé de Pedro. A gente nunca para pensar e meditar no milagre, no sobrenatural que aconteceu. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo a live nesse momento nunca teve a experiência de andar sobre as águas. Então era algo extremamente grandioso. E Pedro caminhou sobre as águas. Mas a gente não olha o momento da caminhada sobre as águas. A gente sempre foca no momento que ele afunda. E aí eu começo a pensar nas vezes que na nossa vida a gente esquece os milagres que aconteceram, a gente esquece coisas grandes que o Senhor já fez e a gente só foca naquilo que está de ruim acontecendo no momento. A gente só foca na luta que a gente está passando, na porta que se fechou. A gente esquece tão grandiosas portas que o Senhor já abriu para nós. Eu tenho certeza que aqui todos já tiveram a graça de ter uma bênção, de ser abençoado pelo Senhor. Mas quando a gente está no momento de adversidade, a nossa tendência é embaçar o nosso olhar e só ver as coisas que aconteceram de ruim. A gente só consegue olhar, tipo, o emprego que foi embora, o engarrafamento que a gente está há muito tempo, aquilo que deu defeito dentro de casa, mas a gente não consegue lembrar. É por isso que a palavra, não é à toa que a palavra fala, que é para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Pedro afundar não dá esperança, mas quando a gente olha para Pedro caminhando, a gente tem maior esperança. Ele conseguiu fazer o sobrenatural. Ele conseguiu fazer algo que é inimaginável para as pessoas fazerem. Ele conseguiu viver o sobrenatural na vida dele. E aí a gente precisa trazer essa reflexão para a nossa vida. A gente precisa focar nos milagres. E quando eu estava pensando sobre isso, e eu estava analisando sobre isso, e por que a gente tem que focar nos milagres? E eu estava, assim, pensando em casa mesmo, às vezes estava vindo no trabalho, e eu começava, por que a gente tem que focar nos milagres? O milagre que você viveu vai ser o combustível para você chegar no seu outro milagre. Mas nesse caminho entre um milagre e outro, a gente vive decepções, a gente vive portas fechadas, a gente vive coisas difíceis, momentos que a gente não espera, até a gente chegar ao outro milagre. E essas coisas que acontecem entre um milagre e outro, muitas das vezes nos tiram da presença do Senhor. A gente fica na dúvida, a gente começa a duvidar e a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar abatido e a gente não tem mais um devocional com o Senhor, a gente desanima de ler a palavra porque a gente vê coisas difíceis acontecendo. Então, hoje, o Senhor quer dizer para você, foque no milagre, naquilo que aconteceu de bom, nas coisas boas que aconteceu. Às vezes, não acontece isso com você? Quando eu estava estudando essa palavra e falando com Deus, né, eu falei, meu Deus, como isso serve para mim? Às vezes você tem coisas maravilhosas no dia, né? Acordou, tá com saúde, foi trabalhar, mas acontece alguma coisa e aquela uma coisa é capaz de tirar toda a paz que você teve, que o Senhor te proporcionou durante o dia. E aí você foca naquela uma coisa, e aí você já fica mal-humorado, você já fica triste, você se sente derrotado, você acha que aquilo vai acabar com você. Então eu quero te convidar hoje, vamos focar naquilo de bom que aconteceu, até que novas coisas boas aconteçam, porque a vida do crente é de glória em glória, é de vitória em vitória. Não vai parar só na sua vitória que você já teve, não. Tem outras vitórias vindo por aí. Mas o que vai nos dar um gás para a gente caminhar é justamente as coisas boas que aconteceram. Por isso que a gente não tem que focar. Já viu quando uma pessoa erra, quando uma pessoa peca, quando uma pessoa cai? O foco nunca é o que a pessoa fez de bom, é sempre aquilo que a pessoa fez de errado. Aquilo acaba se sobressaindo na vida da pessoa. O ser humano é assim. Só que o Senhor, ele nos exorta nesta noite
para que a gente mude a nossa trajetória e que a gente comece a olhar as coisas boas que estão acontecendo. Quantas coisas, você está vivo, você passou por uma pandemia, a maior da história do mundo, e você está aqui vivo. Isso é a maior alegria que pode trazer para a sua vida, né, na sua casa nessa noite. O Senhor quer dizer para você, você tem vida, então você já tem uma coisa boa, e muitas outras coisas boas podem acontecer. Então essa é a primeira chave que eu tenho nessa passagem. Focar nas coisas que deram certo. Pedro afundou, mas eu não vou focar no momento que ele afundou. Eu vou focar com você no momento que ele caminhou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural. Outra chave dessa passagem que eu quero trazer para vocês. Só apenas 2 chaves, né? Mas 2 chaves importantes para a gente virar, né? E abrir portas. Pedro andou sobre as águas. De quem foi a palavra para ele andar sobre as águas? Foi do próprio Pedro. Pedro falou: se és tu mesmo, Jesus, mande que eu vá por sobre as águas. Foi o próprio Pedro que falou. É claro que Pedro falou e Jesus deu ok. Jesus deu o aval. E Pedro caminhou sobre as águas. Ele caminhou sobre as palavras dele mesmo. Pedro não caminhou sobre a palavra. Jesus não falou. Quem falou foi o próprio Pedro. E aí a gente vê a responsabilidade que a gente tem com a nossa palavra. Pedro falou e ele andou sobre as suas palavras. Isso dá um peso de responsabilidade para a gente, né? Quantas das vezes a gente fala coisas que não são para ser ditas? E quem sabe a gente está caminhando sobre palavras que nós um dia proferimos com a nossa própria boca, né? O Senhor, hoje, quer te trazer a responsabilidade que a gente tem com a nossa palavra. Existem pessoas que passam a vida inteira vivendo sobre palavras que foram ditas, mas nessa noite o Senhor quer dizer para você que novas palavras serão ditas e as velhas palavras elas serão aniquiladas, repreendidas, porque o Senhor quer te ver andando sobre as águas. Ainda que seja um sobrenatural, ainda que seja difícil, e ainda que a gente falou muita coisa que não deveria, o Senhor hoje quer te trazer à memória coisas que você deve a partir de agora falar, né? Então, que o Senhor possa ministrar o seu coração e te ensinar que palavras são essas que a gente precisa dizer. Pedro, ele caminhou sobre a palavra dele, que a gente possa caminhar sobre a nossa palavra. Só que a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está falando. Então é tão importante a gente profetizar coisas boas, a gente dizer coisas positivas, coisas abençoadoras. E se alguém algum dia disse coisas negativas, pesadas sobre sua vida, o Senhor é poderoso para transformar essas palavras em novas palavras. Mas o Senhor quer que você aprenda com Ele a falar coisas boas e abençoar. Porque quando a gente está atribulado, quando a gente está triste, quando a gente está vivendo um momento de dor, de súplica, de luta, de portas fechadas, de resposta que não chega, a nossa tendência é falar coisas que não devem ser ditas. E nessa hora, existe um mundo espiritual e que capta aquilo que a gente fala. Mas a gente precisa falar aquilo que vai contribuir para a nossa vida. Ainda que as pessoas não acreditem, mas a gente continua dizendo que a gente vai vencer, que a gente vai passar por essa pandemia, já estamos passando, e que lá na frente a gente vai conseguir coisas grandes, que o Senhor vai nos abençoar. E a gente possa caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, sobre as nossas palavras. Então que a gente possa nessa noite ter a consciência de que a gente precisa focar naquilo que de bom aconteceu na nossa vida. E a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. A gente precisa abençoar. Então, cuidado com o que você fala com seu filho, cuidado com o que você fala com seu marido, cuidado com o que você fala para o seu futuro.
Você vai caminhar sobre as palavras que você está dizendo hoje. Amém? Então, o Senhor quer que você comece a falar coisas boas a partir de agora. Então, a partir de agora, o Senhor quer que você mude o seu repertório de palavras. Ele quer que você traga outras palavras. Então, vamos aprender com quem é o dono da palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Ele quer nos ensinar. Às vezes, a gente nem sabe como falar. Às vezes, a gente não sabe como orar. Mas o Senhor, na sua palavra, Ele quer nos ensinar a dizer coisas boas para que a gente possa caminhar positivamente sobre aquilo que a gente for falar. Amém? Essa é a palavra que eu vim trazer para vocês, uma palavra breve, mas uma palavra que impactou a minha vida. Quando eu estava estudando, e sabe, quando você se surpreende com aquilo que o Senhor vai falando, porque o Senhor fala para a gente, e o Senhor falou comigo, nessa hora o Senhor está falando comigo, e está falando com você. Pedro falou, Jesus deu aval e o improvável aconteceu. Olha que caminho lindo de vitória. Comece você a falar para Jesus dar o aval e o milagre chegar. Amém? Às vezes a gente fala aquilo que a gente não quer viver. Então, se você quer viver o milagre, comece a falar do milagre como sendo uma realidade na sua vida, para as coisas mudarem e você viver aquilo que você falou. Amém? Ainda que seja difícil demais, ainda que seja improvável demais, mas o Senhor quer que você comece a falar coisas boas, ainda que essas coisas boas não aconteçam. É profetizar sem parar sim, porque a gente precisa disso, porque senão a gente não consegue. E que as coisas ruins que acontecerem no nosso dia, que as pessoas... Porque o segredo da nossa vitória é a gente caminhar de fé em fé, em glória e vitória. E você acha que os inimigos da nossa alma, o inimigo, ele já não sabe que a gente está caminhando no caminho da próxima vitória, do milagre? O inimigo já sabe que você será uma bênção nas mãos do Senhor. Então ele vai colocar um bocado de gente na tua vida para te atrapalhar. Ele vai fazer uma opção de coisa para você não chegar no lugar certo. Mas você vai passar por cima disso tudo, falando bênçãos, falando coisas boas, falando de vitória, e você caminhará em direção ao seu milagre, em cima das suas palavras. Amém? Está na palavra. Não sou eu que estou dizendo, não são os meus pensamentos, é o Senhor que está dizendo. Então, que a gente pare de focar no que deu errado. E que a gente pare de dizer coisas que a gente não quer que aconteça. Então, se não quer que aconteça, então não fala. Vamos falar coisas boas para abençoar a nossa vida. Amém? Amém. Essa palavra é do coração de Deus para a minha vida primeiro e depois para a vida de vocês. Que ela consiga chegar ao coração de vocês. Mas não é só ouvir, é ouvir e praticar. Né? Porque o que adianta a gente ouvir? Mas que a gente possa praticar. A partir de agora, lembra de uma coisa boa que aconteceu na sua vida. Lembra de um momento bom da sua vida. E eu tenho certeza que você vai dormir mais feliz. Talvez você esteja triste nesse momento por algo que aconteceu. Mas o Senhor quer te trazer à memória coisas boas. Sabe aquele momento que Pedro afundou? Deus não quer que você fique lembrando dessas coisas, ruins da sua vida. Mas Ele quer lembrar do momento que Pedro caminhou. Ele quer te fazer lembrar das coisas milagrosas que aconteceram na sua vida. E eu tenho certeza que você tem milagre para contar. Então, caminhe sobre esse milagre e profetize novos milagres na sua vida, para que você caminhe com força e com fé. Amém? Vamos orar agora, para que Deus unja os nossos lábios, para que a gente fale aquilo, bênçãos para a nossa vida, que a nossa fala venha de encontro ao nosso milagre. Amém? Ainda que seja improvável. Era provável uma pessoa caminhar sobre as águas? Não era, mas ele caminhou, porque Jesus deu o aval. Então vamos seguir. Pedro falou, Jesus deu o aval e o improvável aconteceu. Você vai falar, Jesus vai dar o aval e o milagre vai acontecer. Amém? É simples assim. A gente é que complica. Amém? Vamos orar então, que o Senhor possa abençoar tantas homens e mulheres sábios e sábias que estão ouvindo essa palavra e que poderão mudar a chave da sua vida com esses 2 simples conselhos, mas conselhos do Senhor, não são meus, porque
eu preciso aprender todos os dias. E eu aprendo com essa palavra a caminhar mais uma légua até chegar ao meu milagre. Você está disposto a caminhar? Então vamos orar para que o Senhor nos ensine as palavras certas para falar e que a gente possa limpar o nosso olhar, para que a gente possa olhar as coisas boas e não esquecer, não sermos ingratos, mas sermos gratos ao Senhor por tudo de bom que a gente viveu até hoje. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Quanto que nós precisamos aprender de Ti. E nessa passagem, Senhor, tão conhecida, que a gente possa aprender a valorizar todas as bênçãos e vitórias, Senhor, na nossa vida. Tudo aquilo que Tu já fez, para que a gente possa ter gás e ânimo para a gente chegar no nosso próximo milagre. Senhor, se por algum motivo nós falamos em algum momento coisas que não foram agradáveis, nós te pedimos, nós te suplicamos que essas palavras sejam apagadas agora, Senhor, e que a partir de agora nossos lábios possam ser ungidos para falar o melhor para nossas vidas e que nós venhamos a caminhar, assim como Pedro caminhou sobre as palavras dele, que nós possamos caminhar também sobre as nossas palavras. Abençoa a nossa vida, abençoa os familiares de quem está aqui, quem vai assistir essa live depois, que essa bênção possa chegar a cada um dos lares que essa palavra chegasse, que essa bênção possa chegar e que o nosso proceder, o nosso agir possa ser mudado pela palavra, porque a Tua palavra é fiel. Dá-nos uma noite abençoada, um restante de semana, um fim de semana abençoado para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a liderança desse grupo. Dê força, ânimo, graça, vigor, para que possam continuar fazendo essa obra de maneira tão abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada uma das guerreiras de oração, você que conseguiu chegar aqui, participar, assistir, que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se das vitórias que Deus te deu e caminhe por palavras que você mesmo vai profetizar. Então, quando vier um pensamento ruim, você lembra das palavras boas. E é sobre essas palavras que você vai caminhar. E são essas palavras que vão te levar ao caminho de vitória. Jesus está contigo. Ele quer o melhor para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus tem bênçãos maiores. Então não fica parado naquilo que afundou, não. Creia, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus abençoe e que te faça ter uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Sempre é uma bênção estar aqui. É um privilégio. Eu não sou digna, mas o Senhor nos escolhe. E a gente está aqui fazendo a obra. Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com vocês. Ju, beijo no seu coração.